Olá, a gente começa agora mais uma edição do Papo com o Editor. Eu sou Luci Ribeiro, editora do Broadcast aqui em Brasília. Estou acompanhada do repórter Gabriel Máximo. E o nosso convidado de hoje é Renan Santos, empresário, ativista social, foi fundador do Movimento Brasil Livre, o MBL, hoje presidente do Partido Missão, tem 42 anos, vai estrear nas urnas já como pré-candidato à presidência da República. Seja muito bem-vindo, Renan Santos. Muito bem, muito obrigado. Fico muito feliz e vamos trocar ideia. Vai ser legal. Vamos lá. A primeira pergunta é o seguinte: o senhor saiu do MBL, né, aquele movimento que ficou bastante conhecido pelos protestos de ruas ali antes do impeachment da então presidente Dilma Rousseff do PT. E agora o senhor quer ser presidente. O que levou o senhor a tomar essa decisão, né, de disputar a presidência do Brasil? Ah, a gente tá lá, a gente tem uma imaginação de um país diferente que desde o início do MBL sempre teve presente na nossa cabeça. E minha função no grupo sempre foi um pouco diferente dos porta-vozes mais famosos. O exemplo, quem acho que é a pessoa que sempre foi mais conhecida. Eu sempre fui um cara de apontar direções. Então, eu montei o grupo de trabalho do Livro Amarelo, que é basicamente o livro de propostas para o Brasil. Eu trabalhei na construção do partido, né? Quem coordenou a montagem do partido político, a missão, fui eu. Então, eu sempre tive um papel de liderança e um papel de imaginação. E quando eu escrevi com o nosso time o Livro Amarelo, eu comecei a entregar para as pessoas o que seria esse desenho desse Brasil novo que a gente gostaria de construir. Então, como assim, eu entrego uma imaginação e ao mesmo tempo eu sou líder, é natural que seja uma liderança para concorrer num mandato presidencial. Eu não imaginava que seria tão rápido, não imaginava que as pessoas quisessem que fosse eu, é, mas eu sempre quis. Naturalmente, quem trabalha com política e que é idealista sempre deseja mudar o próprio país e fazer algo que transforme o seu país numa grande nação. Então, acho que era um caminho natural. Renan, pré-candidato, prazer falar contigo. Gabriel Máximo, aqui de Brasília. Eu queria perguntar, o senhor vem uma trajetória crescente nas últimas pesquisas, inclusive pontuou com 3%, agora na última pesquisa da Folha divulgada no sábado, mas ainda sem estar num patamar que seja competitivo a ponto de tirar um dos líderes dessa disputa, tanto o presidente Lula quanto o senador Flávio Bolsonaro do PL. Mas o senhor vem dizendo que acredita que isso pode ser possível. Como você pretende mudar esse cenário polarizado e chegar eventualmente ao segundo turno? Eu não acredito na Datafolha, né? Então, existem muitas pesquisas. Tem trackings que são contratados pelos partidos políticos, por bancos, instituições financeiras. A Quest tem tracking, a Atlas tem tracking. E eu me fio muito mais em pesquisas como as da Atlas. Por quê? Porque é a metodologia que vem acertando o mundo, ela costuma captar o avanço das tendências de maneira mais veloz. Na Atlas eu já abri uma distância para os governadores e estou buscando os 10%. Como fazer isso? Se eu busco os 10% e dado que Flávio Bolsonaro é um candidato inviável contra o Lula, haverá naturalmente uma migração de votos para o terceiro colocado viável no campo antipetista. Então é uma questão de demonstrar essa viabilidade, chegar nesses 10%. Eu comecei, né, com assim, no final do ano passado, quando meu nome começou a ser aventado como pré-candidato à presidência, ninguém acreditava. Então eu ultrapassei eles. Então, assim, não me. Minha ideia fixa é buscar esses 10% antes do começo das eleições em agosto. E aí o senhor sugere que ele, sendo um candidato inviável, votos migrariam para você. Só que você também vai precisar de eleitores bolsonaristas, né? Aqueles bolsonaristas raiz, não só o não bolsonarista. O senhor já chegou a falar que é o único candidato que disse que realmente o ex-presidente Bolsonaro praticou um golpe contra o Brasil. Como é que o senhor vai conquistar esse eleitorado aí, do qual você vai precisar bastante? O próprio eleitor do Bolsonaro, a gente precisa entender isso. Quando eu falo eleitor, a gente tem que separar eleitor antipetista de eleitor bolsonarista. São duas coisas diferentes. Todo bolsonarista é antipetista, mas nem todo antipetista é bolsonarista. Essa é a primeira separação. O eleitor bolsonarista raiz, o famoso tiozão do Zap, não apenas ele acha que o Bolsonaro tentou dar um golpe, a diferença é que ele concorda. Ele só acha que a nomenclatura não é essa.
E acho que o Bolsonaro estava fazendo uma libertação do Brasil contra o STF e tal. Então ele trabalha com, vamos dizer, ele trabalha com, ele sabe o que eu tô falando. Ele só acha que isso foi positivo. Ele acha que, poxa, que o Bolsonaro deveria ter ido até o fim. Esse eleitor raiz do Bolsonaro não dá mais de 10 a 15% do eleitorado total, mesmo. Não é, né, é uma questão demográfica. E aí existe um eleitor antipetista, especialmente entre os seus 30 a 55 anos, que toma decisões que são racionais e pragmáticas contra o PT. Esse eleitor ele é menos ideologizado no bolsonarismo. Então, esse eleitor dá para buscar. Sobre aquilo que você falou, acho que você está falando de um teto de 25%. Se eu chegar nisso, é que eu não acho que exista esse teto de 25%, mas se eu chegar nisso, eu derrotei o Flávio. Se eu bater 20 e poucos por cento, o Flávio não vai para o segundo turno. Então, eu acho que é um processo, e as pessoas, eu volto a colocar, as pessoas vão fazer voto útil, e também existe uma outra coisa que tem que ser colocada em perspectiva na leitura eleitoral, que uma coisa é o número, quem você, diante de uma cédula, de uma pesquisa, você coloca ali, vou votar no fulano porque é o top of mind, é o primeiro nome que vem à cabeça. Ela não mede a adesão. A Atlas costuma medir melhor a adesão. Do tipo, quanto eu estou engajado na campanha desse candidato que eu estou sugerindo o nome. O quão eu estou querendo ajudar, quanto eu estou convertendo pessoas. Nesse sentido, a campanha do Flávio é uma campanha morta. É uma campanha de defesa, não é uma campanha de ataque. Ela não vai avançar sobre os outros eleitorados, ela tem que defender o que ele tem por conta do legado do pai. E esse tipo de campanha costuma perder. Para você vencer, você tem que ter uma energia de expansão. E não é o que está acontecendo ali. E o senhor acha que esse caso Master vai piorar ainda mais a situação do Flávio? Vai, vai. Vai e não só o Master, né? Eu acho que o Flávio ele tem uma gama de histórias mal contadas na gestão do governo do Rio de Janeiro, a relação dele com o Bacelar TH Joias, escândalo no INSS via Willer Tomás. Agora mesmo começaram a pegar os escândalos de rachadinha do irmão dele, isso vai acabar espirrando nele. O Flávio é muito cheio de encrenca, então é, espera-se, né, que vai acontecer essas coisas nas próximas semanas. Agora, pré-candidato, o senhor tem dito que o seu grande foco, prioridade número um, de um eventual governo seu será a segurança pública. Entre as suas principais propostas está, por exemplo, a possibilidade de colocar cidades controladas pelo crime organizado em estado de defesa e também a aplicação da tese jurídica do direito penal do inimigo, que suspenderia garantias constitucionais para alguns criminosos. E aí, diante disso, eu te pergunto, como o senhor pretende evitar que essas exceções se tornem regra e acabem virando abusos do Estado brasileiro, caso o senhor venha a ser presidente? Delimitação muito clara. Essa lei, como ela prevê uma retirada de direitos e prerrogativas de determinados brasileiros, ela tem que ser muito clara, não pode ser aberta. O maior perigo dela é a interpretação extensiva feita pelo judiciário, vamos ser claros, porque o judiciário vive disso hoje. Então, a letra da lei, né, vamos dizer, a redação de um projeto desse, ela tem que ser muito clara, muito clara. Então, o que é uma facção criminosa? O que delimita o que é ocupação territorial? O que delimita o pertencimento nessa facção? Isso tem que ficar muito claro para não haver interpretações extras, porque a interpretação extra vai gerando as derivadas que podem gerar vamos colocar aqui, um abuso, né? E a gente sabe que o judiciário brasileiro é especialista nisso. Então, a redação tem que ser muito clara, não pode haver espaço para tampouco interpretação por parte do judiciário, e muito menos de inovação. Porque senão, naturalmente, uma legislação dessas, ela geraria exceções para perseguições políticas, né? Eu me refiro assim, agora vamos enquadrar, entre um governo de direita que vai querer enquadrar o adversário dele de esquerda como uma organização terrorista. Isso não pode acontecer. Isso não pode, entendeu? Então tem que ser é uma delimitação muito estrita e ela tem que permitir apenas que o Estado possa agir de maneira veloz e intensa com relação a esses membros dessas facções. É bem específico. E assim, só para complementar, esse tipo de legislação existe ao redor do mundo e funciona. Nós não temos, vamos dizer, interpretações extensivas. A gente não tem um judiciário brasileiro, mas o mundo conseguiu resolver essa questão. Não é uma novidade que eu estou propondo. É, mas seria uma ideia assim, mais radical para o Brasil, né, Não, pré-candidato? não. Acho que é uma ideia meramente lógica. Olha, se você faz parte de uma organização política, político-terrorista,
são essas facções, que vivem através do crime e de atos de violência recorrentes, e cujo pertencimento a essa facção é o seu modo de vida, portanto, cometer crimes contra o Estado brasileiro, negando a lei brasileira permanentemente, inclusive ocupando o território, é sua atividade, veja, o Estado vai ter que combater eles a contento. É como se fosse um invasor estrangeiro. Para a gente entender, o PCC é que eles falam português. Mudem o nome do Comando Vermelho para Red Commando. Aí seria uma entidade anômala gringa instalada no Brasil. O Estado brasileiro ia declarar guerra a ela. Né? E nem é estado de defesa, que ele está em estado de sítio e ia botar as forças armadas e as forças policiais para destruir eles. A gente está reconhecendo que eles são essa entidade anômala. Eles mesmos se reconhecem assim. Então, quando há uma ocupação territorial, há uma tomada de legitimidade daquele território por parte deles, que tem um reconhecimento hoje tácito por parte do Estado. Os serviços públicos não chegam a contento nesses lugares. Então, isso pressupõe do Estado que não vai poder tratar uma pessoa que faz isso como um ladrão comum. Vamos supor, um ladrão invadiu a tua casa. É um ladrão. Invadiu tua casa, a mão armada e roubou um negócio. Ele não é um faccionado. Ele tem que ser muito punido. A meu ver, se ele apontar uma arma pra você, né, ele deveria dessa para uma melhor. Dito isso, o membro da facção é diferente. Esse cara tem que ter direito de defesa. O ladrão que invadiu a tua casa ou invadiu a minha casa. O membro da facção que está ocupando o território, que está fazendo parte de uma estrutura hoje multibilionária que gera terror para as pessoas, este cara, não, assim, ele perde a presunção de inocência, ele não tem direito à progressão de pena, o crime é inafiançável, o Estado pode ser muito veloz, né, na hora de identificar ele. Se está identificado que ele é membro dessa facção, de maneira inequívoca, e aí ele andou numa cidade como São Paulo, que tem um Smart Sampa, foi reconhecido o rosto dele, a polícia pega ele na hora, leva pro presídio. É um regime especial para alguém que está numa situação especial. Isso não é radical, em nenhum termo. Pré-candidato, agora vamos falar um pouquinho de economia. O senhor tem defendido que, se eleito, né, pretende fazer uma série de reformas. Uma delas é a reforma da Previdência. E qual modelo o senhor adotaria, caso fosse eleito? É uma reforma paramétrica. O que eu quero dizer de reforma paramétrica? São sobre os parâmetros que hoje não estão corretos, que envolvem privilégios para o funcionalismo e algumas diferenças de idade para alguns casos especiais. É basicamente isso, é resolver os parâmetros. E estabelecer um gatilho baseado no IBGE para o aumento da idade da aposentadoria. Então, se a idade de sobrevida do brasileiro aumenta-se automaticamente sem precisar fazer uma reforma. É isso. Resolver os parâmetros, porque a última reforma ela foi tão eivada de exceções que ela não foi suficiente, nem de longe. Então, nós precisamos resolver isso. A reforma é um modelo paramétrico. E isso envolveria parâmetros de idade, mas também de serviço público, de serviço privado, como que seria? Com certeza do serviço público, que o serviço público é o maior beneficiado nas exceções. De longe. Pré-candidato, o senhor também defende uma redução da carga tributária. E aí, diante disso, eu lhe questiono se o senhor é favorável à manutenção do imposto sobre valor agregado, como foi aprovado na reforma tributária de 2023, ou o senhor pretende alterar esse modelo? Eu sou muito realista. Tento ser realista em tudo e vou com vocês, vou ser o mais honesto possível. Eu defendo a redução da carga tributária, dito isso, eu vou conseguir fazer isso no segundo ano após uma reforma fiscal. Sem reforma fiscal não tem reforma tributária. Porque a despesa no Brasil está num processo de estouro. Então, o candidato a presidente que virar e falar, não, agora eu vou cortar imposto, tá dodói, tá doidinho, tá falando besteira. Então, não dá para cometer molecagem aqui. Temos que mexer nas alíquotas, mas pós-reformas fiscais, que eu quero fazer já na transição, na nossa agenda de reforma fiscal. Do ponto de vista da reforma atual, a que passou, os parâmetros dela geraram muitas insatisfações em muitos setores. Eu gosto do modelo, eu acho o modelo bom, não acho o modelo do IVA ruim. Acho que o fim das competições entre os estados é bom. A ideia de diminuir todo o trabalho tributário que haverá para você conseguir fazer, por exemplo, pagamento dessas DARFs, né? Não sei como é que é o nome que vai ficar, vai se alterar. Isto posto. E outra coisa que vai beneficiar os municípios produtores, né? A cobrança ser no destino. Acho que isso tem um efeito muito positivo, inclusive para Pacto Federativo. Acho que isso vai ser muito legal para resolver problemas de arrecadação para municípios. Isso tem tudo mantido. E aí, alguns benefícios setoriais, isso tem que sentar e conversar. Porque tem muito setor reclamando, né? Um setor chorando aqui, outro empurrando ali.
e como houve muito lobby no processo como um todo, você vai ter que corrigir os lobbies que foram feitos. Fora as renúncias setoriais, que também geram muita distorção, que é uma das coisas que nossa reforma fiscal tem que mexer, são essas renúncias setoriais. Então, o senhor está dizendo que pretende rever os benefícios fiscais para alguns setores econômicos, né? Com certeza, Tem- com teria certeza. já em mente quais setores? Olha, você tem aí 2 centenas de bilhões de reais, setores industriais, é, assim, desde setores da nova economia até da velha indústria, você tem benefícios de toda sorte. O mais óbvio, o mais gritante, são os ligados à Zona Franca, né? Só a Honda na Zona Franca de Manaus tem 15 a 16 bilhões de renúncia fiscal ano. Uma empresa em 15 a 16 bilhões. Esse tipo de coisa, né, respeitando vamos dizer, a- um processo de transição, né, um soft landing, tem que fazer um processo de desmame de modelos fracassados. Então a gente vai ter que fazer um processo de desmame, mas que a curva futura não seja na linha de aumento dessas arrecadações, e sim de queda, né? Então, o que for renúncia fiscal absurda, fraudulenta, tem que ser cortado na hora, e os demais entrar numa curva de queda, começar a fazer transições setoriais. Boa parte daquilo que a gente chamava de indústria automobilística no Brasil vivia através de renúncias, e não funcionou. Saiu agora um mapa dos carros mais consumidos no Brasil, a BYD está dando um baile, né? Chegou agora, então, claramente, mesmo como modelo, as renúncias não funcionam. A renúncia como modelo econômico tem que ser substituída pelo modelo da competitividade. A gente tem que ter agenda de competitividade. Produzir no Brasil tem que ficar mais barato. Para isso, a energia tem que ser barata, a infraestrutura tem que ser funcional, leis trabalhistas têm que ser previsíveis e mais flexíveis. Se não tiver nada disso, e dinheiro barato, claramente. Se você não tiver nada desses elementos que eu falei, pode dar a renúncia que for, que não vai competir com ninguém. Então, isso faz parte de uma mudança na mentalidade de Estado, que é o que a gente precisa fazer. A gente está fazendo o caminho errado da renúncia fiscal. Se olhar direito, lá desde o período da Sudene, desde quase 80 anos atrás, a gente está batendo na mesma tecla e está errando. Um misto de protecionismo com renúncia. Isso tem que acabar. Definitivamente tem que acabar. Candidato, o senhor me corrija se eu estiver errado, mas assim, a gente tem lido aí vários perfis sobre o senhor e observado que o senhor tem sido enquadrado como um pré-candidato liberal conservador, né? E tem uma crítica muito recorrente que o campo liberal tem uma dificuldade de traduzir as suas propostas em melhora concreta para aquela população mais pobre, né? Os mais vulneráveis. Como o senhor responderia a essa crítica, né? Do campo liberal não olhar mesmo para o setor mais pobre ali? O que o senhor pensa para essa população? Um exemplo bem claro disso, de que essa assunção é errada, é de que os países que mais reduziram a pobreza no mundo nos últimos 100 anos adotaram políticas que a gente pode chamar de liberais, a começar pela China, a começar pela Coreia. Os maiores, a Índia agora, estão dando um choque de capitalismo, um choque de mercado. Havia a China do Mao Tse Tung, e depois tem a China do Deng Xiaoping, e agora tem a China do Xi Jinping. São a nova China, a China que está explodindo, é uma China pró-mercado. É uma China que se liberalizou, mesmo tendo um regime ele em si fechado. Como a Coreia do Sul cresceu? Qual foi o modelo da Singapura, que era um favelão? Então, claramente, políticas pró-mercado funcionam. E no Brasil, a melhor política social chama-se Plano Real. O Plano Real foi um exemplo de uma política social que mexeu na inflação, ajudou a debelar a fome. Então, eu não acho que essa crítica ela é uma crítica tola que a esquerda que gosta de trabalhar com luta de classes faz, do tipo, eles não estão olhando por vocês. Isso é meio vazio. E aí basta ver que, né, a gente vem adotando um caminho contrário há muito tempo, e o que o Brasil não teve foi aumento da renda per capita. A renda per capita do brasileiro não se, assim, está estagnada. E se somar também a produtividade do brasileiro, que também ela diminuiu quando comparado com os seus competidores no mundo, mostra que o brasileiro perante o mundo empobreceu e perante a si próprio, perante os seus pares, continua na mesma porcaria. Então, adotar o caminho atual que é o erro. O senhor mexeria no Bolsa Família? Lógico, tem que mexer. Um país, Como? uma região Nordeste que tem 40% dos domicílios no Bolsa Família é claramente um lugar que está doente. Então a gente tem que partir do diagnóstico. Existe um modelo de incentivos na política brasileira em que o político é premiado se ele dá coisa para a população. Eu não estou falando só do presidente, estou falando do deputado, do vereador, estou falando do prefeito. E não aumenta, não tem compromisso com o aumento da atividade econômica e tampouco com a consecução de políticas públicas que melhorem a formação daquele capital humano dessas cidades. Por exemplo, a educação nos lugares mais pobres vai muito mal.
saneamento básico vai muito mal, infraestrutura, péssimo, atividade econômica nula. Mas se você der um Bolsa Família e empregar alguém dessa família, dessa pessoa na prefeitura, você vai girando o ciclo, que é o ciclo que a gente está vivendo há muitos anos. E é um ciclo que pode até ter, o PT pode ter criado isso no primeiro mandato do Lula, mas quem turbinou agora foi o Centrão. E o Centrão transformou isso num modo político que é insustentável. Então, nós temos que tirar fraudes do Bolsa Família, assim como do BPC. E a segunda coisa é, nós temos que levar para os municípios que estão tomados pelo Bolsa Família, nós temos que levar frentes de trabalho para que, especialmente homens e mulheres, mulheres sem filho, em idade para trabalhar, elas possam participar de frente de trabalho nas mais diversas áreas. Algumas trabalham com cinturão verde, o governo fazia áreas de cinturão verde, por exemplo, no Nordeste, não existe o famoso cinturão verde que produz o hortifruti, que atende os ceasas e os mercados da região. Lá, sei lá, em João Pessoa, na Paraíba, eles vão comprar frutas e hortaliças que vêm de São Paulo, ou às vezes vêm de Anápolis. Vamos então ser um governo cinturão verde, trabalhando com o cenário, com as prefeituras, obras de recapeamento, obras urbanas, vamos chamar essa população para participar disso. Isso é necessário até para devolver a autoestima de pessoas que estão sem trabalhar há muito tempo. Tem lugares no Brasil que não tem atividade econômica. E o problema, a questão do Bolsa Família é uma questão muito complexa, porque você fala, ah, não, tem que tirar, corta. Tá, mas se você corta isso num município em que não há atividade econômica, aquelas pessoas vão morrer de fome. Porque não há atividade econômica nos municípios dela. Então, o foco nosso é exigir dos prefeitos, e aí a nossa lei de responsabilidade gerencial vai nessa linha, exigir dos prefeitos uma política muito clara de aumento de atividade econômica formal no município dele, e se ele não aumenta a atividade econômica no município dele, ou basicamente aumento de PIB, ele tem que ficar inelegível, porque esse é o principal indicador para medir que aquela cidade está se tornando viável, né? Se as pessoas não estão conseguindo sustentar, quer dizer que a cidade não é viável. E o governo federal atuar, e aí sim, em parceria com os municípios, para criar os meios para fazer essa transição. Agora, do jeito que está, não dá e não pode ser assim. Até porque existe uma questão de justiça. Alguém está pagando o Bolsa Família dessas pessoas. E, em geral, dado o modelo de carga tributária que nós temos, é outra pessoa pobre em outro lugar. Então, a pessoa que está no Bolsa Família, ela está sendo sustentada por um entregador aqui em São Paulo, ou em Brasília, ou em Salvador, ou um pequeno comerciante, ou uma mulher que é dona de casa, mas cozinha para fora e declara, e essa pessoa está pagando o Bolsa Família. Isso é essencialmente injusto. Isso é iminentemente injusto. Então, a gente tem que tirar o peso das costas de quem está trabalhando. Pré-candidato, o senhor já começou a falar um pouco na sua resposta, mas eu queria que o senhor me detalhasse, por favor, esse seu plano de lei de responsabilidade gerencial. Como é que ele vai funcionar na prática? A ideia da lei de responsabilidade gerencial é alterar os mecanismos de incentivo, recompensa e punição na administração pública, especialmente no Poder Executivo. E isso é a verdadeira, eu acho, isso aqui é a verdadeira reforma política no Brasil. Então, o que acontece? A maior parte dos municípios brasileiros são insustentáveis. Eles não arrecadam os próprios recursos, vivem do recurso do Fundo de Participação dos Municípios. E eles não têm compromissos com indicadores de desempenho em nenhuma área. Eu vou dar um exemplo. Um prefeito pode começar o mandato dele, terminar o mandato dele indo mal no Saeb e Deb, que o eleitor não liga. E essa é uma verdade sobre o eleitor. O eleitor não liga. Ele pode não aumentar a cobertura de água e esgotos no município dele, e ele pode ser reeleito. Ele pode ter uma fila nas UBSs, ou nem construir uma UBS, ou botar um apaniguado para trabalhar lá na UBS, e ninguém liga. A taxa de reeleição nos municípios mais pobres é extremamente alta. Então, como é que pode um município que não apresenta, vamos dizer, métricas de desempenho favoráveis, apresentar uma alta taxa de reeleição dos prefeitos? É porque são os lugares onde há a compra de voto no Brasil. Isso precisa ser entendido dessa maneira. A compra de voto, a política de cooptação, o uso da máquina da prefeitura para cooptar as pessoas, e as pessoas são muito pobres, né? Então, como elas dependem do Estado, nesses municípios, isso gera um sistema de incentivo para que políticos ruins cresçam, porque são políticos baseados na cooptação do eleitor. Esses políticos se tornam base de deputados federais que enviam emendas para esses municípios para gerar as obras que são superfaturadas, os famosos shows que reelegem os prefeitos. Agora está rolando a praga, que eu chamo, dos shows do São João, que é emenda para lá e para cá, fazendo show para reeleger prefeito e para fazer deputado aparecer no palco e ser elogiado pelo Wesley Safadão ou pelo Natanzinho. Esse é o diagnóstico. Como mexer nisso? Nós vamos colocar um comissariado atuando nos municípios junto com o prefeito, acompanhando a execução do orçamento. E haverá uma série de indicadores públicos que os prefeitos terão como meta, independente da linha política do prefeito, terão que obedecer. Então, se ele pega, vamos supor, um município que tem 10% de cobertura de esgoto e água, ele tem que entregar, sei lá, com no mínimo 20. Dá um exemplo aqui.
Se aquele município tem um número X de PIB e atividade econômica e arrecadação própria no setor privado, ele tem que aquilo mais 10%. Então, ele tem metas básicas para ele alcançar. Se ele atinge essas metas, ele está qualificado para receber emendas, ou seja, a emenda é condicionada apenas ao desempenho do prefeito. E o fundo partidário e o fundo eleitoral, aí entra a revolução do partido, aumenta. Então, o fundo passa a ser condicionado não pelo número de deputados eleitos, mas pelos indicadores de desempenho obtidos por prefeitos dos partidos políticos. E aí você multiplica o número de municípios pelo número de pontos obtido pelo prefeito, ponderado pelo tamanho da cidade, e aí você tem o fundo partidário e o fundo eleitoral para os partidos. O critério passa a ser um critério de desempenho. A emenda passa a ser qualificada como um instrumento de premiação para a execução de políticas públicas nos municípios que estão obtendo esse desempenho. Então, o que acontece? Se o prefeito é um bom prefeito e atinge os indicadores, se ele quer fazer o show com o Safadão e couber no orçamento, vai, ganha a eleição. Se ele não atinge isso, ele fica inelegível por 8 anos. E aí a oligarquia política local ela passa a ser substituída. Com esses mecanismos, a gente racionaliza a administração pública no sentido de executar a coisa pública. Porque não existe compromisso do prefeito hoje no Brasil, ou dos deputados, em última instância, que mandam as emendas, em executar boas políticas públicas. Não existe. Não existe sequer incentivo do eleitor, porque o eleitor não vota nele por conta disso. O leitor sequer sabe avaliar. Então, essa é uma maneira de fazer com que o prefeito trabalhe com metas óbvias e entregue resultados óbvios. Renan Santos, isso aí é muito ousado, né? Porque você está mexendo aí em pontos bem sensíveis da política brasileira, emendas parlamentares, o fundo partidário, né? Então, historicamente, os presidentes são eleitos sem a maioria no Congresso, né? O que é possível que aconteça com o senhor, caso o senhor seja eleito, né? E o senhor tem se apresentado como antissistema, né? Então, assim, para aprovar coisas tão ousadas como o senhor pretende, o senhor vai ser obrigado a compor com alguns grupos, né? Vai ter que fazer alianças aí. De que forma o senhor pretende trabalhar nessas articulações? Eu pretendo fazer uma maioria precária. Quando eu chamo de maioria precária, é uma maioria tênue para aprovação de projetos de lei, fazendo uma composição com partidos que topem entrar no meu governo através da nossa agenda. A agenda que ganhou na urna é a agenda que ele vai assinar publicamente, ó, estou me comprometendo a fazer, se eu vou atuar, vamos supor, na área de segurança, que segurança é muito estratégica, eu não delegaria para alguém, mas na área de saúde, quero trabalhar então com você. Você quer? Não é para administrar Funasa, não é para gastar emenda fazendo supostos hospitais em superfaturado. Não, é para executar esta política de metas com a gente e não é nada porteira fechada. Não existe, por exemplo, os quadros técnicos de todos os ministérios vão ser nomeados pela nova gestão. A gente vai fazer uma reforma de RH gigante no governo. A gente tem que trazer gente adaptada aos sistemas de meta na gestão pública e que trabalhe com tecnologia. Hoje a IA vai fazer uma revolução na saúde. O partido se comprometeu, quer colocar um gestor para participar do ministério conosco, para executar essas políticas políticas que ganharam a eleição? Bem-vindo, bem-vindo. Então eu quero ter uma maioria tênue para fazer projetos de lei, e para PECs que serão necessárias, aí o governo federal tem que entrar por convencimento para formar a maioria geral. Agora, o modelo atual de cooptação não dá. Não dá, não dá e não será feito. Pré-candidato, uma coisa. No sábado, o deputado Kim Kataguiri foi anunciado como seu futuro ministro de Reforma do Estado. Vai funcionar ali como um superministério, como ele mesmo disse, com interlocução com a Casa Civil, outras pastas de um eventual futuro governo seu. E aí eu queria lhe perguntar se já há outros nomes para a equipe econômica e se o senhor pretende manter o formato atual de vários ministérios dessa equipe econômica, Fazenda, Indústria e Comércio, Planejamento, ou se vai aglutinar tudo em um superministério, como foi, por exemplo, o Ministério da Economia do governo Bolsonaro. Eu jamais mudaria o nome de ministérios tradicionais, tá? Ministério da Fazenda tem que ser Ministério da Fazenda, porque historicamente é Ministério da Fazenda. Mas o superministério do Kim é um ministério transversal. Alguns serão agregados à pasta dele, claramente. Mas tem que haver uma transversalidade, porque a ideia é ele participar, por exemplo, de elementos de gestão e profissionalização de todos os ministérios. Então, quando a gente fala Ministério da Reforma do Estado, ela passa, antes de tudo, por reformar, inclusive, a máquina do Poder Executivo, que é uma retomada da capacidade de ação do Poder Executivo. É um gigantesco trabalho de RH também e um trabalho de tecnologia.
Então, uma reforma que ela é planejada pela Fazenda e pelo planejamento, mas que envolve trabalho, a articulação disso passa por esse superministério, que é transformar, eu falei isso na entrevista, é transformar o Palácio do Planalto, inclusive, numa espécie de uma startup. Você tem que ter um time menor, altamente talentoso, cuidando do que interessa. E aí os ministérios, alguns podem se fundir e ficar ali, mas o que é, por exemplo, o ministro da Fazenda, ele será o ministro da Fazenda, haverá o ministro da Fazenda. Ele terá um trabalho em conjunto com essas reformas do Estado, porque hoje no Brasil, cuidar de economia, em grande medida, cuidar de questões de Estado, né? A nossa economia é altamente dependente do Estado e da política, infelizmente. Então, esse elemento transversal, que vai passar por vários ministérios, é o elemento que caracteriza esse superministério. E já tem nomes para alguns desses ministérios, além do deputado Kim? A gente vai apresentar nas próximas semanas. A gente está conversando aqui, assim, vamos ser claro, não só a imprensa, mas todos os setores que importam estão agora querendo conversar com a gente, mas não estavam há meses atrás, natural. Então, agora a gente está conseguindo firmar o pé para começar a terminar de convencer as pessoas que a gente gostaria que estivesse conosco. É basicamente isso. As pessoas tinham medo, Pré-candidato, né? Porque hoje, desculpa, a nossa pode posição política é uma continuar. posição muito difícil, porque a gente arruma briga com os dois lados e também com o judiciário. Então, é uma pessoa para ela se colocar ao nosso lado publicamente, ela tem medo, né? Ela sabe que ela vai sofrer retaliações de toda ordem. Os dois lados é o petismo e o bolsonarismo. E falando de convencimento, a gente observa que o senhor tem uma boa entrada aí com o eleitorado jovem, né? Que é um eleitorado volátil ali, né? Que se diz ainda não muito representado pela política tradicional, muito desse público tem aversão à política, né? O senhor conversa bem com esse público nas redes sociais, sobretudo, mas como fazer esse jovem ir votar, colocar, apertar lá o seu nome na urna de fato? Porque uma coisa é o debate, né? É esse engajamento aí nas redes, outra coisa é o voto em si. Qual a sua estratégia? Não, eu acho que eu não estou nem pouco preocupado com o jovem, nem um pouco, porque ele já está engajado. O jovem, ele passa por processos de alienação e de esperança. Agora é um processo de esperança dos jovens. Quem está alienado e quem está desesperançoso são as pessoas mais velhas. As pessoas mais velhas, a esquerda, viram que o governo Lula foi fraco. Essa é a real. Ninguém está motivado em fazer campanha pro Lula. E o bolsonarismo morreu. Ainda mais um candidato como Flávio. Então é um fenômeno morto. Os mais jovens, entretanto, como a gente veio com uma perspectiva cheia de novidades, tá? Uma visão de Brasil otimista. Nossa campanha é uma campanha pré-campanha, uma pré-campanha otimista. Por ser uma pré-campanha otimista, isso agrega essa energia dos jovens. E eles estão fazendo uma pré-campanha colossal para mim. Então, não vejo problema. Inclusive, a conversão deles, isso não me preocupa. O que me preocupa agora é o crescer nas outras camadas, vamos dizer, etárias da sociedade. Que esses estão desesperançosos, esses não estão falando de política agora, esses estão se alienando agora na Copa. Seria o público 50 mais, 60 mais? 60 mais está muito alienado, por várias razões. Não tem um horizonte político mais para essas pessoas. Essas pessoas cometeram um engajamento ao longo dos últimos anos, tanto para o Lula quanto para o Jair, muito forte, e deu errado. É como se no jantar, vai ter, sei lá, Dia dos Pais, Dia das Mães, vai ter um jantar ali, aí eles sentam, eles nem brigam mais, eles só não falam de política. Porque não dá. Você é ladrão também. Mas o seu também. Perdeu, não tem um horizonte positivo, então eles estão desengajados. Isso é perceptível. Eu rodei, por exemplo, Santa Catarina, que era para ser, né? Viva Flávio. Derretendo, meus trackings em Santa Catarina são maravilhosos. O que que Então, dizem? hã? O que que os seus trackers dizem? Que Santa Catarina. alguns estados, eu vou dar um exemplo, alguns estados, você tem algumas assimetrias, né? E, por incrível que pareça, eu não estou tão bem nos estados que eu nasci, como São Paulo, ou bem como eu deveria, porque eu não foquei aqui. E alguns lugares como Rio Grande do Norte eu vou super bem. Santa Catarina, mais de 10%. Então, isso anima muito, muito mesmo. Então, o público que o senhor quer trabalhar melhor é o público da melhor idade, né? Aí não necessariamente, porque se eles estão desengajados, a quantidade de energia que eu tenho que colocar para convencê-los é muito grande. Existe um público que vai dos 25 aos 55, que tá na rua. Esse público é o assaltado. Um aposentado passa a maior parte do tempo em casa. Ele não vive boa parte do drama da violência
como as pessoas que estão na rua vivem. Então, o moço e a moça de 25 a 55 anos, o adulto brasileiro, este sim está em disputa. E é esse que a gente tem que buscar com maior energia. Pré-candidato Renan Santos, a gente chegou aqui ao final dessa conversa. A gente ainda teria um monte de pergunta para fazer, né, Gabriel? Pode marcar Mas outra entrevista, tá? Eu vamos faço. marcar outra? Vamos sim, vamos marcar sim. A gente vai chegando ao fim. O senhor quer falar alguma coisa antes da gente Queria só terminar? agradecer a oportunidade, estamos à disposição, estamos todo dia com vídeos, lives, enfim, minha opinião está sempre aberta. Obrigada pela disponibilidade e sucesso no trabalho. Obrigada, Gabriel Máximo, que dividiu essa entrevista comigo, o Bruno Nogueirão, que fez a ponte remota aqui, o Papo com o Editor, e até uma próxima edição do programa. Eu sou a Carol, e se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.